Boa noite. Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 24. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, nós vamos ler apenas 4 versículos e faremos uma oração logo em seguida. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1, 2, 17 e 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. Fez Joás, continuação do versículo 2, fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos poste-ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, essa passagem, Pai, nos traz, ó Deus, diante de nós uma situação que reforça aquilo que é da maior importância para a vida cristã, que é a sinceridade da fé. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não somente vê o nosso rosto, vê o nosso sorriso, vê os nossos olhos, ó Deus, a brilhar. O Senhor vê também, Deus, o nosso coração. O Senhor sabe, Deus, os pensamentos que temos, os desejos que temos no nosso coração. E o Senhor sabe, Deus, a fé que nós temos em Ti também. E hoje, Pai, queremos pedir a Tua ajuda que, nesse tempo que vamos ter aqui de estudo da Sua Palavra, possamos aprender, Senhor, o valor da sinceridade para a fé. Através do exemplo desse homem, desse sacerdote chamado Joiada. Um homem que o Senhor levantou num momento crítico da história do teu povo, para através desse homem e através de outros homens unidos a ele, fazerem o bem pelo teu povo, fazerem o bem à tua casa, fazerem, Senhor Deus, a tua vontade em meio a outras pessoas. Queremos pedir, Deus, que essas lições que vamos tirar nos ajudem hoje, nos dias de hoje, na época atual, como, Deus, andar por fé no mundo em que nós vivemos. E não se deixar, Deus, que as coisas exteriores, ó Deus, importem mais para nós do que aquelas coisas que são interiores, que o olho do homem não alcança, mas o teu certamente alcança, e que são mais importantes para a nossa vida espiritual do que aquilo que os homens são capazes de ver naquilo que nós dizemos, falamos e fazemos. Que o Senhor abençoe, Deus, a minha vida, a minha pessoa, para que a comunicação da Tua palavra ela seja clara, ela seja viva, ela seja eficaz, como a Tua própria palavra o é, Senhor, para nós. Assim eu te peço e agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu falei, nós vamos hoje estudar sobre a vida de um homem chamado Joiada. Esse homem era um sacerdote e esse homem serviu a Deus num tempo em que o povo de Deus estava realmente sob uma situação muito difícil, espiritualmente falando. Então, analisando a vida desse homem de Deus, nós podemos ver através de alguns fatos que ocorreram naquele momento, lições preciosas para nós que vivemos nos dias atuais. Lições que importam, sobretudo, a sinceridade. Porque duas coisas devem existir no crente: a verdade e a sinceridade.
as duas não podem ser separadas. Você precisa andar com a verdade e também andar com a sinceridade em seu coração. Então a gente vai hoje, ao mesmo tempo que vamos ver sobre a vida de Joiada, vamos ver também sobre a vida de outros homens, no caso de um deles, o próprio rei Joás. E é muito interessante, nós vamos ver outros textos que ontem, quando eu estava estudando mais esse assunto, eu estava vendo, meu Senhor, isso aqui é a realidade da história humana. Traição, trama, suspense, tudo isso nessa situação que nós vamos abordar hoje. E vamos tentar fazer alguns paralelos entre aquilo que aconteceu naquela história e o que nós podemos aprender para a nossa própria história, para o nosso próprio tempo, hoje em dia. Então, primeiramente eu queria ver com vocês o que está no versículo 1 do capítulo 24. Nós vamos ver outros textos, mas vamos começar por esse aqui. O que diz 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Olha a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto. Joás, ele tinha quantos anos? 7 anos de idade quando ele começou a reinar. Isso não chama a sua atenção, não? Porque ele tinha 7 anos, um rei tão novo, já sendo colocado no trono para reinar? Bom, tudo isso, irmãos, tem toda uma história por trás que nos mostram o papel que o sacerdote Joiada desempenhou nessa história, porque essa criança, ela foi protegida por Deus para depois chegar a esse momento que nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 24 de 2 Crônicas. Então, Joás, ele tinha 7 anos de idade quando ele começou a reinar. De acordo com o capítulo 22, só vou pedir para você voltar algumas páginas, 22 do mesmo livro, você fica sabendo, através do capítulo 22 e do versículo 10 até o 12, por que Joás tinha 7 anos naquele momento e porque ele era o único filho herdeiro do trono que ainda existia. O que diz 2 Crônicas 22, 10? O texto diz: vendo Atalia, mãe de Acasias. Irmãos, eu vou tirar aqui o momento que parece que eu estou mais acostumado com ele sem. Eu botei aqui o pedestal, meu irmão. Desculpe aí, mas pensei que ia estar mais à vontade, mas vou ficar assim mesmo, irmãos. Então, o que diz 2 Crônicas 22, versículo 10? Diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias. Quem é Acasias? Acasias era o pai de Joás. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, olha o que essa mulher fez. Levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Quem é essa descendência real? Os filhos do filho dela, os netos dela. A própria mulher, vendo que o filho dela estava morto, o rei resolveu acabar com toda a descendência real, ou seja, com todos os filhos do rei, para ela própria reinar. E o texto diz, versículo 11: mas Josebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a Joás e a sua ama, ou seja, a mulher que criava Joás, numa câmara interior. Assim, Jeozebeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com eles
6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Então você vê, essa mulher, ela, para ascender ao trono, já que o filho dela estava morto, resolveu, vou destruir toda a descendência de Acasias e eu mesmo vou reinar. E ela começou então a ordenar que fossem mortos. Só que o mais novo, vejam só, ele ficou quantos anos na casa? 6 anos. Então ele tinha mais ou menos 1 ano de idade quando ele foi levado. O que esse menino podia fazer por si? Apenas com mais ou menos 1 ano. É você ver o cuidado de Deus na vida dessa criança. Então, ficou lá na casa de Deus, escondido, cuidado, tanto ele como a ama. Significava o quê? Significava que essa mulher, ela era a ama de leite, era aquela que estava amamentando essa criança naquela casa. E eu lendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, todo o trabalho que eles tiveram para manter essa criança oculta, escondida daquela mulher. O segredo, o sigilo sendo feito, que claro, Joiada ficava acompanhando tudo aquilo. Ele era um sacerdote, ele ia ao templo e ali ele procurava saber como estava o menino. E talvez outras pessoas, eu acredito, com quem Joás compartilhava, pessoas da confiança de Joás, para quê? Para manter essa criança a salvo. Por quê? Porque ela era a única herdeira do trono. Enquanto isso, Atalia continuava a reinar em Judá e, através daquele reino dela, daquele reinado dela, a idolatria só fez crescer no meio de Israel. Nós temos falado de idolatria algumas vezes, e a idolatria, se eu puder fazer um comparativo, meus irmãos, vocês já viram aqueles trens que, quando você está de carro, você pega e para assim, porque está dando sinal que está vindo o trem, e o trem passa, né, a locomotiva, fica arrastando vários vagões, você pensa, só falta não terminar? Assim é o pecado de idolatria, ele é como essa locomotiva, nunca vem sozinho, vem arrastando muitos e muitos outros pecados juntamente. Mas veja só o que diz, né, o versículo no capítulo 23, está aqui no capítulo 23, você não precisa nem mudar de página, do versículo 1 a 11. Olha só, ele ficou 6 anos ali, escondido, ocultado. Eu acredito que só Deus mesmo para manter esse segredo, né, longe dos ouvidos, porque muitas pessoas poderiam até ganhar uma recompensa material em revelar, olha, Atalia, nós descobrimos que um dos filhos de Acasias sobreviveu. Quanto não valeria essa informação? Mas Deus não permitiu que nada disso chegasse aos ouvidos dela antes que fosse tarde demais para ela. Capítulo 23 diz assim, é uma leitura um pouco extensa, mas eu peço que você olhe na sua Bíblia com atenção. No 7º ano, Joiada se animou. Olha só, no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem. Daqui o nome deles. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéas, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, com o rei, com o Joás. E Joiada lhes disse, eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. 1/3 parte estará na casa do rei.
e a outra terça parte a porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Imagine toda essa formação. Porém, versículo 6, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. E ele diz mais, continuação do versículo 7. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo que lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos, que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até o altar e até o templo para rodear o rei. Vocês viram toda a segurança que foi feita. Então, o rei estava saindo da casa do Senhor, totalmente protegido, da esquerda à direita, por guardas, homens da confiança do sacerdote Joiada, homens que estavam dispostos a matar qualquer pessoa que se aproximasse do rei. E o que diz o versículo 11? E trouxeram para fora o filho do rei, e puseram-lhe a coroa, e entregaram-lhe o livro do testemunho, que é o livro da lei do Senhor, e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: viva o rei! Irmãos, que lição nós já podemos tirar desse acontecimento, desse fato? Uma lição que nós podemos certamente tirar é que Joiada não faria isso jamais sozinho. Primeira coisa que deve chamar a nossa atenção: ele jamais teria conseguido fazer isso sozinho. Ele contou com a ajuda de muitas pessoas. Houve uma grande multidão de pessoas junta com ele. E a lição que nós podemos tirar é que aqueles capitães de 100, os levitas, os outros sacerdotes e todas as pessoas que se uniram à Joiada em torno disso, nos mostra o quê? Que Deus, ele trabalha assim. Ele escolhe dentre os homens aqueles homens que ele usará para fazer a sua vontade, como no caso o sacerdote Joiada. Você não tem como ler esse texto sem ver a figura do sacerdote Joiada em destaque. Deus escolhe homens como o sacerdote Joiada para realizar a sua vontade e une a esses homens outros homens que também querem fazer a sua vontade. É importante a gente entender, meus irmãos, que a obra de Deus nenhum de nós faz sozinho. Talvez você ouça, principalmente no mês que nós comemoramos a Reforma Protestante, você ouve muito falar de Martinho Lutero. Talvez você também escute no mesmo tom, na mesma amplitude sobre João Calvino. Mas certamente o que Martinho Lutero teria feito, ou o que João Calvino teria feito, sem tantas pessoas que eles tiveram ao lado deles, cooperando com eles, para que hoje você e eu tivéssemos aqui a Bíblia na nossa língua portuguesa, porque não era permitido que a Bíblia ela fosse traduzida. Outros homens morreram por intentarem a tradução da Bíblia. E hoje, a coisa mais comum que nós temos são Bíblias traduzidas na nossa língua. E tem a Bíblia chegando a ser traduzida em muitas línguas indígenas.
Por quê? Porque não foi somente um homem e também não foi uma multidão de homens. Foi a vontade de Deus sendo feita. Então a primeira coisa que nós devemos aprender é isso, meus irmãos. Continuando, vamos ver o que aconteceu. No capítulo 23, nos versículos 14 e 15, diz assim: claro, vocês querem saber o que aconteceu com Atalia, não é? Bem, ouçam o que aconteceu com ela. Versículo 14 diz assim: porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhe: fazei-a sair. Esse ele está falando de Atalia. Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o. A espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. O sacerdote Joiada, ele ordenou então a morte dessa mulher. O que é que ela tinha feito antes? Tinha ordenado a morte dos outros filhos do rei. O sangue que ela derramou agora estava caindo sobre a cabeça dela. Ela própria causou a própria destruição dela. Somente foram pelas mãos dos guardas sob as ordens de Joiada. Mas, resolvido isso, meus irmãos, nós podemos ver que Joiada foi como um pai para aquele jovem rei. Pois o texto diz, olha só o que é que diz, capítulo 23, versículo 16. Diz assim: fez Joiada aliança entre si mesmo e o povo e o rei. Para quê? Para serem eles o povo do Senhor. Então, depois de Joiada ele ter ordenado a morte de Atalia, agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer, meu povo, uma aliança com Deus. Porque nós somos o povo do Senhor. Mas o povo do Senhor não deve ser o povo do Senhor apenas de boca. Vamos ser o povo do Senhor de coração também. De coração também. Ele diz assim: ele fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Os filhos de Israel não eram o povo do Senhor? Os filhos de Israel já não tinham aliança com Deus desde os dias de Moisés? Sim, mas o grande problema, e aí eu toco no ponto da sinceridade, o grande problema era que a fé de quase todos era uma fé insincera. O povo, que era o povo de Deus, veja o que é que diz o versículo 17. O versículo 17 diz: logo depois que eles fizeram a aliança, então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Mas enquanto Atalia estava viva, estava ali o culto a Baal. Estava ali o culto aos postes ídolos, estava ali o culto aos ídolos. Irmãos, ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso e vendo. A idolatria sempre foi um problema no meio do povo de Deus. Deixa eu só recapitular aqui um momento. Vocês lembram quando Saul tentou matar Davi? Davi estava na casa de Saul. Davi, ele havia sido levado até Saul e Davi trabalhava muitas vezes como um músico diante de Saul. Ele dedilhava a harpa e ao utilizar da música,
o próprio Saul ele ficava bem espiritualmente. Mas nesse dia ele estava tão atormentado pelo espírito maligno que ele tentou matar Davi com uma lança. Davi escapou, foi para casa, a esposa de Davi estava com ele, Mical, e ajudou ele a fugir. O que é que Mical colocou na cama de Davi? Para as pessoas pensarem que ele estava doente. Ela colocou um ídolo. Na casa de Davi havia um ídolo mais ou menos da altura de Davi. E ela colocou na cama e colocou uma coberta de peles na cabeça dele para os mensageiros do rei pensassem que era ele. A idolatria sempre foi um problema no meio do povo de Israel. A idolatria não estava no coração de Davi, tenho certeza, mas estava na casa de Saul. E da casa de Saul passou para a casa da filha dele e passou para muitas outras casas. Então o problema da idolatria foi um problema que acompanhou o povo de Deus e era necessário às vezes essas alianças para que o povo voltasse a Deus. Não adianta a gente dizer que nós cremos em Deus e agirmos como idólatras, como nesse caso aqui. Aqueles que creem em Deus têm de adorar e prestar culto somente a Ele, pois para uma fé ser sincera, ela tem de ser seguida de verdadeira adoração. Se nós cremos em Deus com sinceridade, a nossa adoração a Ele tem que ser uma adoração pura, puramente para Ele, nem para o homem nenhum. Nós temos que tomar um cuidado, meus irmãos, para tudo que fizermos para o Senhor, sermos justamente como nosso irmão Ricardo está sempre nos lembrando, que seja para o Senhor. Tudo que aqui for feito, toda lição dada, toda pregação dada, tudo que for realizado aqui, qualquer trabalho que essa igreja faça, que seja para o Senhor, mesmo que as pessoas agradeçam a você, mesmo que as pessoas digam, meu irmão, graças a Deus, porque você, como sacerdote Joiada, você se animou e animou a gente. Mas o sacerdote sabia, essa obra foi iniciada e ela foi também completada pelo próprio Deus. Eu apenas fui um instrumento. Vamos passar para um outro acontecimento também em relação a isso. Está ainda no capítulo 24, no versículo 2, que diz: era o nome de sua mãe, capítulo 24, versículo 2, meus irmãos, era o nome de sua mãe, da mãe de Joás, Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias da sua vida. É assim? Como é que está escrito? Todos os dias do sacerdote Joiada. Às vezes você lê as escrituras, você chega assim a um rei e diz assim, ele fez o que era reto todos os dias da sua vida. Mas nesse caso aqui, ele fez o que era reto todos os dias do sacerdote Joiada. A gente sabe que Joás reinou 40 anos. Ele começou aos 7 anos e reinou até os 40 anos. Ele teve 40 anos de reinado. Mas veja só, Joás foi bem na fé, irmãos. Até então ele foi bem. Vamos ver aqui um exemplo, dele. Vamos ver aqui, ainda no capítulo 24, olha só o versículo 4, diz o seguinte, versículo 4 em diante. Depois disso resolveu Joás, não é Joabe não, é Joás. Depois disso, versículo 4, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Por que a casa do Senhor precisava de restauração, irmãos? Toda vez que a idolatria se instalava, as pessoas deixavam a casa do Senhor de lado, mas às vezes era aos poucos. Começavam a, rapaz, vamos para o culto a Baal. Baal é Deus também. E o culto lá é mais animado. E o culto tem umas coisas lá que o culto ao Senhor não tem. Lá é mais agradável, lá nós podemos nos entregar a excessos. Interessante, eu não sei se
Nos dias de Joiada era assim, mas os sacerdotes de Baal, nos dias de Eli, chegavam até a se cortar. Eu não sei o que é que acontecia na época do sacerdote Joiada, mas acontecia coisas lá que, para um coração piedoso, era intolerável. Mas o povo abandonava a casa do Senhor e a casa do Senhor estava abandonada, e por isso Joás, versículo 5 diz: reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai-vos nisto. Vocês veem como ele estava animado. Ele estava empolgado. Vamos fazer isso. Continuando. Quando ele diz apressai-vos nisto, aí em seguida diz: porém os levitas não se apressaram. Não estavam com o mesmo ânimo. Versículo 6. Mandou, porém, chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Esse, meus irmãos, esse imposto aqui que Joás está falando, era um imposto que era feito durante o censo. Quando havia o censo em Israel, todo homem de 20 anos para cima, ele dava uma quantia de dinheiro. Era a mesma quantia para o pobre e para o rico. Era a mesma quantia. E essa quantia, ela já era destinada ao templo. Ou seja, já estava vinculada ao templo. Não era para ser usada em outra coisa, mas sim na conservação, né, do templo. Versículo 8. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram. Vocês veem, meus irmãos? Às vezes é preciso que a alegria esteja em um para começar a contaminar, no bom sentido, outras pessoas. Aquilo que estava no coração do rei Joás chegou ao coração dos príncipes e de todo o povo. Versículo 10, continuando. E trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Olha só, meus irmãos. Versículo 11. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e juntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze, que repararam a casa do Senhor. Os que tinham encargo da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Versículo 14. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro. E o que fizeram? De que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças de ouro e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de joiada. Todos os dias de joiada. Vocês veem aqui, meus irmãos, o próprio Joás, o próprio rei, estava indo muito bem, Mas mesmo um homem tão dedicado a Deus, meus irmãos, não possuía uma fé sincera. E talvez isso deixe você
a pensar, como assim? Um homem que se dedicou tanto a Deus? Você acabou de falar, meu irmão, que esse rei, ele até cobrou dos levitas que eles se apressassem, ou seja, ele estava com pressa. O próprio rei, consultando a lei do Senhor, porque o rei ele tinha que ler. Aí você pensa assim, e o rei de Israel, ele lia a Bíblia? Ele lia a Bíblia. Precisamente o Antigo Testamento. Mais precisamente, a Torá. E na Torá estava escrito que o rei, aliás, que devia ser colocado para a conservação da casa de Deus o dinheiro do arrolamento, o dinheiro do recenseamento, que devia ser cobrado dos filhos de Israel. Então foi lendo as escrituras que o rei passou para os levitas essa ordem. E quando o rei ordenou que fosse colocado ali um cofre, e aí você vê, irmãos, quando é colocado um cofre, você vê, o povo foi voluntariamente ofertar. As pessoas não chegaram lá batendo na porta das pessoas, não. Foi colocado ali. Então as pessoas elas iam por elas próprias e ali colocavam. E foi tantas ofertas, meus irmãos, que foi o quê? Constituído uma comissão real. Foi o secretário. Foram pessoas ali de confiança. Ver se tudo estava sendo feito com honestidade. Foi entregue aos homens, não, isso aqui não vai ser desviado não, isso aqui vai ser empregado na obra. E foi empregado e chegaram a ter esse êxito. Então, como é que essa fé ela não era sincera? Irmãos, o profeta que escreveu esse livro, ele fez questão de colocar o nome Joiada várias vezes. E quando ele colocou aqui, que eles ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada, significa que depois que Joiada partiu, cessaram esses holocaustos. Tudo era o quê? Uma conformidade exterior. Por quê? Porque se a fé depende do ambiente, da companhia de outras pessoas ou de qualquer outra coisa exterior, essa fé não se sustentará sozinha. A fé sincera, ela é posta justamente em quem nós não vemos, que é no próprio Deus. Por que Joás estava agindo? Porque Joiada estava ali. Joiada estava vivo, Joiada estava ativo, Joiada estava acompanhando o próprio rei, então o rei estava se sentindo como que meio constrangido. E olha, meus irmãos, é bom quando você tem uma pessoa que é uma boa influência na sua vida. Talvez você se lembre de pastores que acompanharam você no início da sua fé. E talvez você não chegou a ser, você não teria chegado a ser a pessoa que você é se você não tivesse aquele apoio no início. E às vezes a gente, até por ingratidão, né, tenta minimizar o papel que essas pessoas tiveram. Mas às vezes, meus irmãos, a gente chegou no nosso lugar, não foi sozinho não. Foi porque outros nos ajudaram, nos deram a mão, nos deram oportunidade e nós chegamos onde estamos. Mas olhe só, há uma diferença entre você ter essa boa ajuda, essa boa influência do seu lado e a sua fé depender dessa pessoa. E a sua fé depender de outras pessoas. Aproveitando, meus irmãos, como é você no seu ambiente de trabalho? Como é você dentro da sua casa? Melhor ainda, como é você às portas fechadas do seu quarto em oração? Porque um homem chamado A.W. Tozer, ele disse que o homem é aquilo que ele é no quarto de oração. O homem é aquilo que ele é no quarto de oração. Como é que você ora quando está somente você diante de Deus? Ali é você. Ali é você quando você está diante de Deus e não diante dos olhos dos homens. Porque diante de Deus, o que é que nós vamos mostrar a Deus? Diante dos homens, não. Tem homens que gostam muito de estar diante dos homens porque eles querem, né, como aparecer, exibir-se, seu conhecimento, né?
ou os seus talentos. Mas diante de Deus, o que é que nós podemos mostrar, irmãos? Só o que nós realmente somos. Por isso que é muito bom você orar, e de preferência as portas fechadas. Lá você não vai estar querendo chamar a atenção de ninguém para si, mas apenas se colocando diante de Deus, que é invisível, e é sobre Ele que deve estar a nossa fé. Vamos ver mais um acontecimento. Porque a fé de Joás não era uma fé sincera, o que aconteceu? Versículo 17, capítulo 24 diz: Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Eu acho que isso foi logo, viu, irmãos? Eu acho que não demorou, depois da morte de Joiada, para os príncipes chegarem até o rei. Interessante que eles se prostraram. Se prostrar me lembrou assim, ele chegando ao rei e pedindo ao rei, porque o texto diz aqui, e o rei os ouviu. Mas ouçam, vejam a maneira que eles pediram, eles se prostraram. Ou seja, rei, nós queremos uma coisa, mas é tão importante que nós nos ajoelhamos diante de ti para pedir. E o que é? Vamos voltar para Baal? Vamos voltar à adoração aos ídolos? Porque foi o que aconteceu, o versículo 18 diz o quê? Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. Mas vejam só, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Com Joiada morto, o rei Joás e os príncipes abandonaram a aliança que haviam feito com Deus. Então, irmãos, tudo que foi feito, né? Vocês podem... Mas, meu irmão, fizeram tanto, se dedicaram tanto, se doaram tanto, se entregaram, se sacrificaram tanto. E agora estão jogando tudo para o ar. Meus irmãos, você sabe que todo dia você é tentado a fazer a mesma coisa? Quantos anos você tem de caminhada na fé? Pois toda essa história você pode simplesmente jogar para o alto. Se você seguir o que o inimigo propõe a você. E todo dia ele lhe propõe. E todo dia ele lhe propõe. E acontece um problema na sua vida, ele lhe propõe isso. Abandone. Por que você está insistindo nesse caminho que é tão difícil? Todo dia ele propõe isso a você. Volte aos seus caminhos da incredulidade. Você se divertia mais naqueles dias. Começa a jogar as propostas dele diante de nós. Todos os dias. E nós só não nos voltamos, meus irmãos, por uma razão. Você pode dizer, continue a propor. Continue a propor, sei que você vai fazer isso. Mas quando eu decidi para valer. Eu não fui nas ondas fortes da emoção, não. Pelo contrário, eu resisti até a última hora a me converter. Mas quando eu me converti, eu disse, Senhor, eu caminho contigo até o final. Até o final. A minha fé, ela está no Senhor. Não é uma conformidade exterior, mas porque eu realmente creio e caminho com o Senhor. Pois é, o que aconteceu com Joás, meus irmãos, e com os príncipes, foi como se eles tivessem se sentido desobrigados
desobrigados. Isso aqui é algo, meus irmãos, que deve nos fazer pensar nas nossas crianças. Você sabe, não só nossas crianças, né, mas sobrinhos, sobrinhas, pessoas ao nosso redor. Talvez você seja como o apóstolo Paulo fala, né? Uma carta viva. Uma carta viva. E nessa carta está escrita a palavra de Deus. E a sua vida, ela é lida. Está entendendo? A sua palavra pode não ser ouvida. Ah, vou falar de Jesus para você, a pessoa não quer saber de seu colega de trabalho, de escola, de faculdade, não quer saber. Mas ele lê a sua vida. Ela lê a sua vida. Ela observa você. Claro, ela observa os seus erros também. Mas ela observa os seus acertos. Ela percebe que há em você algo que falta a ela. Ela é capaz de enxergar isso. Porque a sua fé é sincera. Mas se a sua fé não fosse sincera, se fosse dependente do pai, da mãe, do filho e da filha, o que ia acontecer quando você estivesse sozinho? O filho ia agir como o filho da história do filho pródigo? Porque estava longe, se entregou aos excessos? Por isso que é muito importante, meus irmãos, justamente por isso, para que mesmo que os seus filhos saiam de casa, mesmo que os seus pais saiam de casa, a sua fé não saia também. A sua fé permaneça com você, porque ela nasceu no seu coração. Ela não depende porque o meu pai e minha mãe estão aqui, ou porque os meus pais já partiram. Eu não queria voltar para o mundo enquanto os meus pais estavam vivos, porque seria uma grande vergonha para eles. Então, a sua fé dependia da presença dos seus pais nesta vida? Que fé é essa? É uma fé sincera, uma fé dessa? Continuando, meus irmãos, indo para o último acontecimento que eu quero destacar, que aconteceu no versículo 18. O povo, o príncipe, o rei, o príncipe, é claro, acabou levando o resto do povo com eles no abandono a Deus e à casa do Senhor. Houve um protesto, versículo 20, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. O que aconteceu foi que esse homem ele foi morto por conspiração. Ele foi morto, mas isso não impediu que a palavra dele, que a profecia dele se cumprisse. Meus irmãos, eu olhando esse texto, eu quero só chamar vocês para o que aconteceu com Joás e com os príncipes na sequência. Veja só, versículo 23. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás, versículo 23, do capítulo 24, subiu contra Joás o exército dos sírios, que era o exército da Síria, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo, quem? A todos os príncipes. Não foram esses que se ajoelharam e pediram a Joás que se afastassem do Senhor? Continuando, olha só esse detalhe. Versículo 24. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, olha só. Contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Talvez o povo de Judá pensou: nós estamos em maior número, eles não vão poder contra nós. Meus irmãos, essa é uma lição que nós temos que guardar conosco. Sabe o que nos mantém na fé até hoje? Não somos nós, não. Você poderia ser da igreja maior, mais numerosa, mais rica, mais rica de recursos do mundo. Sabe o que te sustentaria na fé?
Deus. Porque não importa se você estivesse na igreja mais humilde, sentado no tronco de uma árvore, sem nenhuma Bíblia, confiando naquele irmão que estava na frente com a Bíblia dele, lendo para você, falando até com dificuldade, porque não tinha tanta escolaridade assim. Sabe o que é que te manteria ali? Deus. É Deus. Sabe por que o inimigo, com todo o poder, toda a astúcia, todo o número de anjos e demônios que ele tem ao lado dele, por que ele não consegue ir contra ti? É por tua força, irmão? É por tua sabedoria, minha irmã? Não é não. É porque Deus te sustenta. É porque tua fé em Deus é sincera. Agora, se a tua fé se confiar no exterior, se tu for a pessoa que tu é por causa dos outros, aí eu digo de você e de mim, ai de nós, pois estamos perdidos. O rei e os príncipes pagaram o preço deles pagaram um alto preço por causa da desobediência deles. O rei, versículo O rei, como diz aqui no versículo 23, antes de findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo todos os príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco, Damasco que ficava na Síria. Aí veja só o que diz a continuação do versículo 24. Assim executaram os sírios o juízo de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, de Joás, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. Então vocês veem o que aconteceu com o próprio Joás. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe que, aos meus olhos, me chamou muita atenção. Mas veja só, no versículo 16, aliás, depois da morte do próprio Joás, o que é que diz o versículo 26? Sepultaram-no, aqui está falando de Joás, sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não no sepulcro dos reis. Mas eu quero convidar você para olhar o que está no versículo 16. Começa da mesma maneira. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis. E por quê? Porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Meus irmãos, quem são essas pessoas? Quem é essa pessoa da primeira citação? Joás. Joás era rei, mas ele não foi enterrado junto com os outros reis. E quem era essa pessoa do segundo exemplo? O sacerdote Joiada, que não era rei, mas aos olhos de Deus ele era. Ele foi a pessoa que, como diz aqui o texto, tinha feito o bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso que a gente viu sobre a vida desse homem, sobre o sacerdote Joiada. Será que é importante você ter sinceridade diante de Deus em relação à fé? Você é um crente. É importante a sua fé ser sincera diante de Deus? Não, você é de um jeito, né? Imagine, né, se uma pessoa, um irmão que você considera, que você respeita, visitasse você no seu trabalho e perguntasse: ei, como é que é o irmão aqui? Como é que é o irmão fulano aqui? O que vocês têm a me dizer? É isso, melhor nem falar, pastor. Será que eles diriam isso? De você? De mim? Que testemunho os outros podem dar ao nosso respeito? Não estou querendo dizer que você ou eu é 100%, né? É perfeito, porque eu sei de um homem que é perfeito e ele está à destra de Deus agora. Mas como o próprio Salomão, o sábio Salomão reconheceu, não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Mas como as pessoas elas te caracterizariam? Diriam: não, você é diferente de nós, pastor.
é diferente de nós. Esse irmão, essa irmã aqui é diferente de nós. Às vezes ele faz coisas, às vezes elas faz coisas que, assim, a gente não concorda, mas a gente sabe que é a fé dele, é a fé dela. Isso, irmão. Quando a nossa fé ela é sincera, de alguma maneira, ela age em nós. Pois, irmãos, Deus sabe se nós somos fiéis a Ele de coração ou apenas nos conformamos exteriormente na presença de seus verdadeiros servos. Que Deus nos ajude a viver e, pelo exemplo de Joiada, também a morrer, como Ele, como um servo bom e fiel na casa de Deus. Você sabe que para nós não existe morte, né? Jesus falou, aquele que crê na minha palavra não morrerá, pois ele já passou da morte para a vida. Você não morrerá, eu não morrerei. Nosso corpo sim, mas vai para o pó. Mas você jamais vai morrer, nem eu vou morrer. Mas quando eu partir, você partir, será que as pessoas vão lembrar de nós? Como? Que lembrança você vai querer deixar para os outros da sua partida? Com uma fé sincera, garanto que vai ser uma boa lembrança. Talvez a sua lembrança, a lembrança da sua fé, seja o que vai ajudar os seus filhos a caminhar com o Senhor. Vamos orar. Meu Pai, meu Deus, eu quero agradecer pela vida de Joiada, teu servo, para nós um exemplo de servo bom e fiel. Ele certamente dedicou a sua vida a Ti no sacerdócio. Foi um homem que teve o seu coração, talvez muitas vezes, magoado pelas coisas que ele via e que ele ouvia, vivendo no meio de um Israel idólatra. Mas ele, Senhor Deus, ele foi um instrumento nas Tuas mãos, e não somente ele, mas tantos outros que se uniram a ele e trouxeram, Deus, aquele lugar, aquela situação, uma reforma. Uma reforma que, ó Deus, foi uma bênção pelo tempo que ela teve ali, Senhor. E durante um período, Israel viveu bem com o Senhor. A gente sabe que depois o rei abandonou o Senhor e eles acabaram causando mal a si próprios. Mas isso não diminui o que Joiada fez, como nada diminui aquilo que é feito para o Senhor nesta vida. Não importa, Senhor, eu sei que tem trabalhos que às vezes eles começam, Senhor, eles, ó Deus, se dedicam, eles se entregam, eles fazem, Deus, tudo que eles podem para o Senhor, mas a outra geração não aproveita. Será que isso desfaz aquilo que foi feito? De forma nenhuma. O que é feito para o Senhor, o que é feito com a fé sincera, permanece para o Senhor. E no dia voltará para aqueles que serviram na forma de uma recompensa preciosa. Que nós possamos ter isso em mente. A igreja, ela sempre vai estar nessa terra cercada de dificuldades, problemas, e eu não falo de dificuldades e problemas materiais, que isso os gentios que não conhecem a Deus também têm. Eu falo de problemas e de dificuldades espirituais. E nós, ó Deus, vamos viver com essas dificuldades e problemas espirituais até a vinda do Rei dos Reis, que, quando vier, vai fazer todas as coisas convergirem finalmente para Deus. Mas até lá nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo. E que possamos ser o que somos diante de Ti ou diante de ninguém. Sermos, ó Deus, possuidores e praticantes de uma fé sincera. É o que eu peço por mim e pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém.